Por mais almas primitivas, ou envolvidas em dívidas do passado, as leis vão se arrochando cada vez mais, para que elas possam saldar o débito dos seus deslizes. Mas, tudo isso são processos de despertamento das qualidades espirituais das almas em questão. O que se chama de mal são sempre esses processos. Em todas as circunstâncias, em tudo, eles aparecem para desentulhar os caminhos e tornar os espíritos melhores. Quando se destrói uma mata, parece-nos um mal. No entanto, é dali que surgirá a alimentação das criaturas. Como se pode fazer o plantio no seio da mata virgem? É preciso que se destrua, em muitos casos, para construir. A casa velha, quando destruída para fazer levantar uma nova, modificada e bem mais saudável. Os corpos, igualmente, são destruídos, para que a alma receba novo corpo com novas possibilidades de se reerguer. As leis estabelecidas em um país, quando não mais necessárias, são substituídas por outras mais aprimoradas. Não vamos colocar Deus como carrasco. Por esse motivo, nós é que não sabemos, na profundidade, o que são essas mesmas leis que se encontram em vigor e o bem que fazem para os que a elas estão sujeitos. Não se deve somente olhar para trás. Se há alguém sofrendo no mundo, que se faça qual Jesus, trabalhe-se para o aprimoramento dessa criatura e que não se passe com isso a viver o que ela vive. A compaixão desmedida retrocede os próprios sentimentos. Cada um recebe o que merece na pauta do tempo. Estudemos em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, a seguinte instrução. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olhar para trás, para os acontecimentos do passado e viver esse passado distante não é ato digno de elevar-nos, por ficarmos presos ao que se foi. Nós mesmos é que nos escravizamos pela ignorância. Aquele que escraviza as criaturas se encontra, por lei, ligado a elas. Tanto um como o outro sofrem as consequências. O guarda de um presídio é obrigado a se manter ao lado do preso, e ambos se encontram ligados um ao outro, respirando no mesmo ambiente. Até os diretores vivem aquele clima de crimes e de toda a ordem de desvios da lei. O Cristo veio para nos dar uma nova noção de liberdade, tirando o homem da escravidão da terra, colocando na obediência a Deus. No fundo, todos somos dependentes uns dos outros, no que tange às necessidades, principalmente no mundo em que nos encontramos, dando nossos testemunhos. Se não queremos ser escravos, basta que amemos aos que nos escravizam. Entendamos essa lei de amor, que ficaremos livres. Certamente que todas as criaturas querem ser perfeitamente livres, até mesmo das leis que as disciplinam. Todavia, ainda não podem ter essa liberdade. Somente Deus tem a liberdade absoluta, porque Ele cria as condições que deseja para sua vida. Nunca seremos livres, totalmente livres. A dependência a Deus é eterna e, de certo modo, estamos sempre ligados uns aos outros, porque os espíritos, mesmo os mais evoluídos, trabalham em conjunto. O que nos traz a liberdade interna é o cumprimento das leis de Deus, às quais o amor serve de veículo. Não devemos nos preocupar com os costumes dos povos, mesmo os mais primitivos, que lhes asseguram, onde se vende lei, certa paz para os que vivem em conjunto por sintonia. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 831, Desigualdade. A desigualdade das raças é um acontecimento natural em todos os mundos, mesmo os espirituais. Não se encontra em lugar algum igualdade de aptidões, e nem mesmo de evolução dos espíritos que habitam determinado lugar ou mundo. No entanto, os mais inteligentes foram colocados ali para ajudar os menos capacitados, uns como sendo crianças e outros adultos. A lei nos fala que os fortes devem ajudar aos fracos e, consequentemente, os mais inteligentes instruírem aos que não alcançaram o dom do saber. Entretanto,
Os mais fortes abusam dos mais fracos e fazem deles escravos, até mesmo colocando-os no mercado qual mercadoria. Atualmente, o fazem por meios indiretos, mas assim acontece, e ao invés de os instruírem, servem-se deles para aumentar seu orgulho. As raças mais fortes e mais ricas escravizam as subdesenvolvidas, emprestam-lhes dinheiro em condições tais que nunca acabam de pagar, por eles mesmos, os ricos, não desejarem, permanecendo infiltrados no país em decadência, dominando e tirando dos seus poucos celeiros o muito de que não precisam. Todavia, isso sempre aconteceu. O planeta passa por crises forjadas pelos seus moradores. Tanto os fracos, como os fortes, ninguém recebe o que não merece na pauta do tempo. A vida espera que no amanhã tudo mude. Os homens não nasceram das mãos de Deus para serem escravos e escravizarem eternamente. As condições mudam e continuam mudando para melhor. Quem deve paga e quem tem para receber recebe, e todos passam a se entender na condição de filhos de Deus. O embrutecimento dos que sofrem é ilusório, porque a lei não nos deixa retrogradar. Caminhemos sempre para frente, essa é a nossa alegria. Aqueles que nos oprimem, o tempo lhes mostrará que não vale a pena a violência, e o próprio tempo lhes ensinará a nos amar, nos ensinando, igualmente, o perdão de todas as ofensas. Nada muda na estrutura do espírito, ele nasceu das mãos perfeitas e é perfeito para a eternidade. O que nos cabe examinar, nos julgando imperfeitos, é a falta de despertamento dos valores imortais que trazemos desde a nossa geração no seio divino, Pai e Mãe de todos nós, encarnados e desencarnados. As desigualdades, pois, existem por causa das diferentes idades espirituais das almas. Isso é justiça, é o próprio amor que nos coloca nessas posições por merecimento. Da opressão que certas raças sofrem, ganhar-se-á com isso no futuro. Quantas nações do passado, que dominaram meio mundo e que hoje pedem socorro e recebem das dominadas de ontem. Tudo na vida tem ascensão e queda, visando ao desenvolvimento de tudo e de todas as criaturas de Deus. As desigualdades são nota de beleza na própria natureza, onde nada se vê obedecendo a uma igualdade de formas, desde o átomo até os mundos. As desigualdades dos espíritos não partem da sua gênese, mas da sua idade. O tempo vai chegando, de modo que todos recebem as mesmas bênçãos do despertar do Cristo nos corações. Notemos os animais, quantos vivem nas florestas, submetendo-se a difícil viver, onde as condições são terríveis, enquanto outros vivem vida quase humana nas cidades. Por que essa diferença? Assim as árvores, assim tudo que existe. Em tudo encontramos diferenças, no entanto, no fundo formamos um todo em Deus, no esplendor da sua luz. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3, nos diz, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 832, Homens bons. Em todas as épocas existem homens bons, mesmo entre aqueles que tinham escravos, pois a própria lei permitia a escravidão entre os homens. Todavia, existiam senhores que maltratavam seus escravos e os vendiam como animais de carga e, por vezes, em piores condições. Faltava-lhes a humanidade para com os seus irmãos, filhos do mesmo Deus de bondade e de amor. Sabemos também que a escravidão em todo o mundo era um processo de despertamento das criaturas e, se nada se faz sem a permissão de Deus, ela teve algo de útil para os cativos. Não podemos esquecer ainda que havia alforria para os escravos e, em muitos casos, muitos deles não queriam ser livres porque, no caso em questão, eles iriam sofrer mais. A sociedade não compreendia que o escravo poderia ter liberdade e, na verdade, mesmo não existindo escravidão, como nos dias que correm,
continuava a existir a escravidão, a discriminação racial e social. As diferenças sociais sempre existiram em todos os países. No entanto, é bom saber que o respeito, onde o mundo é superior, é que garante a paz e todos se sentem felizes nas posições que ocupam. A lei que determinava a escravidão, não mandava violentar o escravo. Isso acontecia por livre-arbítrio dos homens maldosos. Nós sempre, bem o sabemos, respondemos pelos nossos feitos. Há uma lei que se chama a justiça, que cobra ceitil por ceitil, o que pesa sobre os ombros dos faltosos, para que esses aprendam a amar, reconhecendo que todos somos filhos do mesmo Pai. As lições na Terra são irremovíveis, em todos os sentidos do existir, desde a mínima partícula da matéria, até os acúmulos dos mundos. Eles se fazem e desfazem, e cada vez mais se expressam com mais brilho na sua intimidade. É da lei que nada para, tudo cresce, o homem é que fica parado. O homem bom e inteligente que sempre existiu, que direcionou sua sabedoria para o amor, é o espírito mais velho na contagem sideral e que já recolheu experiência nos caminhos da verdade. Esses homens mesmos, nascidos em épocas em que existiam a escravidão, a Inquisição e, recuando mais, as cruzadas, foram pessoas boas, que se comportavam bem diante de todas as situações, ante os seus irmãos cativos e mesmo prisioneiros de guerras. Não podemos deixar de mencionar que esses cativos e prisioneiros, quase todos eles, eram de má índole. Se não o fossem, não receberiam as provações que vivenciaram. Se somente recebemos o que merecemos, a própria escravidão foi merecimento dos que a sofreram. Entretanto, o tempo, escoando o karma coletivo, nos mostra os fardos mais leves e os jugos mais suaves, de maneira que desapareceram, por lei e por evolução, as cruzadas, as inquisições e a escravidão, que continuaram a existir somente por dentro das criaturas. Essa guerra de dentro, somente o próprio Espírito pode vencer, fazendo despertar o Cristo no coração. O bom entendedor reconhece em Jesus e na sua herança para a humanidade, o Evangelho que veio mostrar a força poderosa para a verdadeira libertação espiritual. Mesmo sendo escravos de qualquer posição, no nosso íntimo poderemos ser livres em Cristo. Precisamos meditar muito, estudar mais e nos transformarmos bastante intimamente, para que possamos compreender as leis de Deus e obedecer a elas, porque de outra forma não alcançaremos a felicidade. Qualquer escravo somente se torna livre conhecendo a verdade. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 833, Liberdade de pensar. O que nos parece, examinando a questão, é que o homem tem plena liberdade de pensar e de sentir. No entanto, mesmo que nada possa aniquilar tal valor espiritual dado por Deus, ele tem meios diversos de tolher essa liberdade, para o bem do próprio espírito. É o caso de certas provas pelas quais o espírito deve passar na carne, como a idiotia congênita, em que a alma não encontra no aparelho de carne o instrumento necessário para expressar suas ideias. Ele sofre, com isso, no silêncio dos dias, por vezes de anos e séculos, dado que pode levar para o outro lado da vida o reflexo desses mesmos impedimentos, não tendo liberdade de pensar. Esse entrave é provação pelo mau uso que fez do seu instrumental da razão, praticando arbitrariedade com seus irmãos menores. Ninguém consegue burlar a lei de justiça. Em muitos casos, existem os que pensam, e muitos, no entanto, o fazem em circuito fechado, somente para eles, de modo a se cansarem de pensar e de ouvirem na acústica da própria alma, não conseguindo fazer chegar suas ideias aos ouvidos alheios, por terem desencaminhado muitos em outras épocas. A doutrina espírita, sob a influência do Cristo, vem nos ensinar a usar o verbo qual fez Jesus, ensinar a usar o dom de escrever para confortar os sofredores e usar a vida para ajudar os que sofrem. Desta forma, seremos bem-aventurados,
despertando em nós a luz divina para a nossa felicidade, tornando felizes os outros. Entretanto, nada pode botar peso à mente do espírito, fazendo desaparecer para sempre a força da alma no sentido de pensar, porque Deus é a perfeição e não iria fazer algo de divino que não se mostrasse com a mesma expressão da sua luz. Temos liberdade de pensar, mas responderemos pelos pensamentos nascidos na nossa engrenagem mental. Somos muito mais responsáveis, porque a matéria que usamos para pensar, vem ungida pelo beijo de Deus, pelos canais da natureza e sob a responsabilidade, podemos dar aos pensamentos a direção que entendermos. Eis aí a nossa liberdade, porém, devemos conhecer a lei. Os pensamentos são sementes que saímos a semear. Eles são filhos de quem pensa e sempre voltam à casa paterna. Nós, quando usamos maus pensamentos, estamos negando a Deus e a Jesus, e se negamos, recebemos negação onde quer que estejamos. Observemos a notação de Lucas, no capítulo 12, versículo 9. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Na posição em que os homens se encontram, não podemos lhes pedir o que eles não podem dar. No entanto, a boa vontade de melhorar, nós devemos incentivar todos os dias, para que se acostumem a ser mais justos e bem melhores que antes. Se nos esforçarmos para aperfeiçoar nossas qualidades, encontraremos sempre em nossos caminhos motivos para melhorar, da parte dos anjos do Senhor. No pensamento, goza o homem de muita liberdade. Essa liberdade somente não avança nos segredos que não podem suportar ou que ainda desconhecem. Mas, já é uma faculdade grandiosa, a de pensar e de recordar. Tanto o pobre como o rico podem pensar o que desejarem, mas fiquem sabendo que a mente em atividade já coloca o que se deseja em caminho. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 834, Responsabilidade. Já falamos alhures que somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Eles são como que sementes, e a mente alheia é a terra onde semeamos. Todo semear de ideias tem colheita, e a lei de justiça nos faz colher o que semeamos. Certamente que o homem é responsável pelos seus pensamentos ante a majestade divina. No entanto, o Senhor, quando nos criou, e tendo onisciência, já sabia o uso que iríamos fazer dos nossos pensamentos e da nossa própria vida. A inteligência maior não nos criou já perfeitos, no que se refere à isenção de erros, por achar melhor que tivéssemos um pouco de trabalho para despertar os dons que se encontram em nossa estrutura espiritual, em estado de sono. Na profundidade, somos perfeitos, por termos sido criados pelo Ser Perfeito. Somente nos resta despertar essas qualidades já existentes dentro de nós. Deus nos condena ou absolve pelo mecanismo das leis que Ele criou, sabendo antes que iríamos errar, se é o termo. Se Ele soubesse que não iríamos cometer faltas, para que existiriam leis? O Espírito, quando chega à perfeição, tem as leis de Deus vibrando dentro de si e nada exterior pode envolver, nem tampouco disciplinar, porque Ele é amor. Vejamos como registrou Lucas, no capítulo 12, versículo 51, as palavras do Mestre Jesus: Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Por que divisão, se o Mestre é todo amor? A sociedade, com os velhos ensinamentos, não estava compreendendo o espírito da letra que vivifica. Trouxe o Mestre novos conceitos, mais puros, mais visíveis, mas, mesmo assim, os homens iriam alterá-los por causa da verdade mais acentuada e se dividiram, como se vê pela quantidade de religiões que se multiplicaram no mundo, alicerçando-se no mesmo Jesus e no seu Evangelho. Eis a divisão, são sementes lançadas em várias searas, com frutos que nos parecem desviados do verdadeiro objetivo da árvore-mãe, porque os homens não se encontram maduros, na maturação que corresponde ao amor mais puro. O seara do Senhor é grande,
E faltam nela ainda os bons servidores. Os países lutam entre si, gastando quantias astronômicas e matando uns aos outros por causa do orgulho e egoísmo, por um pedacinho de terra a menos ou a mais, por palavras que desconcertam o adversário. Mas, no fundo, é o poder e o ouro influenciando e dando margem à discussão. Não se segue Cristo, porque ele não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. A usura é um monstro que devora os ideais enobrecidos dos homens. Eles vendem e compram tudo, colocando o ouro como seu Deus, aquele que atende suas necessidades. Que fazer agora nessa corrida do ouro? As sementes irão lhes trazer os frutos com o mesmo teor da sua semeadura. Ninguém pode reclamar do gosto amargo e das torturas advindas dos desvios das bênçãos que o Senhor lhe deu, como o poder de pensar. A justiça se faz segundo as ideias de Deus, impressas na lei de amor. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 835, Liberdade de consciência. A vida do espírito e também dos corpos que o servem, ainda tem muito mistério que vamos desvendando passo a passo. Na verdade, a doutrina espírita recebeu essa incumbência de passar a revelar para os homens, na gradatividade suportável, muitas verdades que estavam encobertas. Os estudiosos do espiritismo devem prestar atenção nas mensagens mediúnicas, que encontrarão alguns fios do entendimento a levá-los a grandes descobertas. Deus, por meios ainda vedados aos homens, escreveu nas suas consciências todas as leis naturais, capazes de direcionar as criaturas para uma vida pura. Se a nossa mente gera pensamentos, sentindo o pensamento universal, a consciência tem esse poder, indo ao encontro dos feitos dos homens, aceitando ou recusando aquilo que se faz. A consciência é um tribunal interno, instalado por Deus no centro da vida, que sabe escolher o melhor dentro das leis naturais. Tudo o que pensamos passa pela consciência e ela grava por processos sensíveis, que escapam ao entendimento humano. Na pessoa mais evoluída, ela dá o seu parecer imediatamente, desde que essa pessoa possa suportar. Quem já conseguiu a felicidade de aprimorar seus próprios pensamentos, pode-se dizer que encontrou a porta pela qual se passa, indo encontrar os princípios da felicidade. De certo modo, tanto o bem quanto o mal se gravam em nós pelo sistema de condicionamento. Ao falarmos muito em um assunto, ele passa a viver em nós e se o esquecermos, ele vai sendo limpo da consciência. Jesus trouxe para a humanidade o Evangelho, constituindo preceitos elevados, de modo a limpar das nossas consciências o mal, fixando nelas o bem, criando, assim, a harmonia em todos os departamentos da nossa vida. Em Lucas, vamos entender, no capítulo 4, versículo 43, o seguinte. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras nações, pois para isso é que fui enviado. O Mestre dos Mestres foi enviado por Deus para anunciar o Evangelho reformador em toda a terra, modificando, por meio da verdade, o modo de pensar das criaturas, para que elas sintam a vida em outra dimensão, compreendendo para onde vão e de onde vieram. A engrenagem da consciência é diferente da do pensamento, e em várias mensagens vamos pingando, aqui e ali, algo dessa verdade. A consciência é uma forma de pensamento secreto, cuja voz somente aquele que o gerou pode perceber. A sua voz não deixa de ser a voz de Deus. Procuremos nos familiarizar com a nossa consciência, que ela nos levará aos preceitos mais iluminados que possamos suportar, garantindo a estabilidade do nosso mundo interno. Mudando-se por dentro, muda-se automaticamente por fora. Temos liberdade de pensar, que se processa como semeadura. Só não temos liberdade de colher o que quisermos. A colheita do que semeamos é obrigatória. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 836, Direito do Homem. O maior direito do homem é a obediência às leis de Deus. Quando se foge a isso,
responde-se pelos desvios da harmonia divina e as consequências produzem lições inesquecíveis. É para tanto que o Senhor deixa acontecer, no sentido de disciplinar, instruindo cada criatura naquilo que ela tem o direito de aprender. O homem, e mesmo o espírito fora da carne, não é dono dos seus próprios pensamentos, por não os governar do modo que deseja. Qual alma que pode suspender seus próprios pensamentos, deixando de pensar? Quem pode intervir na consciência de modo que ela deixe de emitir seus pareceres a respeito do que faz? O pensamento vem de Deus, vibrando na sua pureza original, e ao nos ser legado, compete-nos inocular nele os nossos sentimentos, as nossas vibrações pessoais, transformando-os em ideias e essas, em fala, como sementes que passamos a semear. Tudo pertence a Deus, e somente Ele pode fazer o que deseja que seja feito. Meditemos em Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 13, versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e, sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. No caso em referência, a autoridade maior para nós é a consciência. Se não queremos temê-la, respeitemo-la, somente fazendo o bem, porque ela é agente de Deus dentro de nós, como um tribunal interno, nos ajudando na iluminação. Aquele que não teme a si mesmo, o que mais pode temer? Quem se encontra em paz consigo mesmo, fica em paz com Deus e com tudo o que o rodeia. O direito do homem é cumprir seus deveres ante a paternidade universal. O compromisso que assumimos com a própria consciência é amar ao Senhor em todas as coisas, porque somente o amor salva e dá direito ao homem de ser luz onde quer que seja. Não podemos interferir nos nossos pensamentos no que toca à suspensão dos mesmos. A nossa parte é, pois, plasmar neles o que pretendemos como sementes, de luz ou de trevas. Porém, colhemos o que semeamos. A consciência tem sua plena liberdade, liberdade essa que vem de Deus, tendo-lhe a nos olhar por esse canal honesto que nunca erra. Querer negar essa liberdade é o mesmo que tentar apagar o sol com os dois dedos, como se usava para apagar o pavio de um candeeiro. Jesus já nos ensinou como viver bem com a consciência, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eis aí toda a lei e os profetas, e tudo que se possa pensar e sentir da vida. Se quisermos viver bem, façamo-lo onde estivermos. Se pretendemos receber amor, amemos. O que desejamos para os outros é o de que precisamos para nós. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 837, Constrangimento. A liberdade de consciência é a força do progresso espiritual de todas as criaturas. Não obstante, há países, por contradição materialistas, que desejam opor-se a esta liberdade. Nenhum regime político consegue se manter quando não entende as leis naturais, ou tenta impedir a sua ação. Infelizes dos homens que tentam constranger a liberdade de consciência, região divina no homem, para ouvir o que os seus desejam falar. Os maus acontecimentos que surgiram em todos os tempos, e que estão se processando, fazendo as criaturas sofrerem, e os que vêm por aí, no que se chama os fins dos tempos, são produto do constrangimento que se quer fazer contra a consciência, onde estão escritas todas as leis universais para a educação e entendimento das criaturas. A consciência nos inspira para amar. A alma que desconhece essa fonte, odeia. A consciência nos inspira para a paz. A alma ignorante procura a guerra. A consciência nos fala para perdoar. A alma esquece a advertência e revida todas as ofensas. E nesta ação contrária, o espírito vai criando o seu próprio inferno e passa a sofrer dentro dele, até surgir a maturidade, conscientizando-o de que deve reparar o mal que fez, recolhendo muitas experiências e fazendo acender a luz no coração. Convém analisar as vidas que nos cercam, que vibram em todas as dimensões,
pois desse modo poderemos compreender as leis de Deus com mais facilidade. Depois que o Espírito desperta para a verdade, ele faz o que o Mestre fez, como Lucas anotou no capítulo 9, versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Somente fluem as bênçãos de Deus nos corações que o reconhecem e amam, e nesse avanço, passam a recolher e crescer em todas as virtudes, pois essa é a vontade de Deus que se expressou pela vida do Cristo. Os homens que tentam constranger os homens para viverem contra as leis de Deus que se irradia pela consciência, buscam lutar contra o Senhor. A razão nos diz que é perda de tempo e procurar sofrimento, onde os padecimentos são sem medida. E esses padecimentos sabem educar. A consciência é uma área que deve ser livre por pertencer principalmente a Deus, depois, ser ouvida pela mente e obedecida. A humanidade passa por uma fase de convocação para a limpeza do mal que foi posto no coração. Chegou o momento das transformações internas e essas mudanças devem ser feitas logo, para que se possa herdar a terra. Com a mudança íntima dos seus habitantes, este mundo se transformará no paraíso almejado por todos, onde o amor será o alimento da vida. No lugar do erro, se estabelecerá a esperança, sendo que o arrependimento será a nota de reconhecimento de que a alma se encontra transformando para o amor, a fim de que a fraternidade seja o caminho para o encontro com o Cristo. Podemos afirmar que os materialistas não são tanto quanto parece e afirmam. Eles pressentem, na intimidade da vida, a existência de Deus. No entanto, desejam negá-lo por conveniência e para não escutarem as ordens da Suprema Majestade do Universo. Como se enganam! Somente podemos viver dentro dele e ele dentro de nós, nos comandando a todos. Quando uma nação se esforça para estabilizar a liberdade de consciência em seus filhos, ela acende a luz no seio do seu povo, reconhecendo quem os criou. Mesmo na inconsciência de certas leis, ela pede as bênçãos de maior entendimento da vida, passando a obedecer às leis que reconhece serem de Deus. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 838, respeito às crenças. Toda religião carece do nosso respeito, desde quando ela inspire seus profitentes ao bem e ao amor. É preciso que se saiba que o sistema religioso é um celeiro, onde seus crentes recolhem e passam a semear. No entanto, é preciso notar que a colheita é viva e pertence ao semeador. Existem, bem o sabemos, aquelas crenças que, melhor que as outras, ensinam mais a amar aos semelhantes. Quem mais obedecer às leis naturais, mais colherá frutos dignificantes. Quando uma religião ou filosofia tem por norma combater a outra, cujos ensinamentos não lhe soam bem, é falta de respeito aos pensamentos alheios, por querer oprimir a consciência daqueles que não pensam igual a eles. Isto é querer violentar o modo de pensar dos irmãos em caminho. Na verdade, eles têm Jesus como guia, mas esquecem seus preceitos de não desejar aos outros o que não querem para si mesmos. O nosso maior desejo deve ser cuidar de nós mesmos. Se cada criatura se interessar pelo seu próprio aperfeiçoamento, tudo se regulará na harmonia divina. Enquanto o homem atender à inferioridade de oprimir seu irmão com o seu modo de pensar e sentir a vida, ele ainda dorme pelo magnetismo da ignorância. Vamos reproduzir aqui o que o Espírito de Verdade respondeu ao querido codificador do Espiritismo, na pergunta em estudo. Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Quando os discípulos de Jesus condenaram alguém que curava em nome dele e expulsava demônios também em seu nome, foram falar com o Mestre. Ele não aceitou a condenação, porque aquele estava fazendo bem aos do que sofriam. Porque condenar outros sistemas religiosos, se estão buscando a paz das criaturas e as inspirando para o amor. Inspirado pelo Mestre, Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7.
Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Tanto o Senhor Jesus falava aos seus discípulos no respeito às crenças, como igualmente orientava quanto às organizações da terra, mostrando que o sistema político tem seus objetivos que, com o tempo, vai se aprimorando até chegar aos seus preceitos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fugir das leis de Deus estabelecidas no universo e plasmadas em todas as consciências, é afastar-se da própria felicidade. A doutrina dos Espíritos tem a missão de levar a humanidade para o conhecimento de Deus em tudo, mostrando por experiências que ninguém morre. A vida continua depois do túmulo e no mundo espiritual se encontra a verdadeira vida do Espírito e a liberdade de consciência em Deus. O Mestre dos Mestres disse que voltaria no terceiro dia, e voltou, provando assim para a humanidade que a vida atravessa o túmulo. Os sensitivos são, muitas vezes, pessoas iletradas e escrevem o que os doutos não escreveriam na sua postura de mestres. A razão falará mais alto àqueles que pesquisam a verdade. Aos que não se interessam por essa verdade, Jesus já respondeu, dizendo que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 839, falta de caridade. Surgem de novo o orgulho e o egoísmo, monstros da discórdia e da prepotência. Todo aquele que menospreza as opiniões alheias, por não compatibilizarem com as suas, está cheio de vaidade e desconhece os direitos alheios. Isso é falta de caridade e atenta contra a liberdade de pensamento. Vemos nos fatos que ocorrem em todo o mundo, Deus deixando que o homem aplique seus pensamentos, mesmo que depois sofra as consequências dos seus atos errôneos, para mostrar-lhe que pode ter liberdade e reconhecer no Senhor um Pai de amor e de bondade. Quando notamos companheiros que somente acreditam no seu modo de pensar e sentir, estampam em seu ser plena ignorância sobre a vida. É preciso que reconheçamos que fazemos parte de um todo, e que cada alma tem uma tarefa diferente da outra. Os dons dados por Deus para o Espírito são diversos, mas ainda carecem de ser despertados e esse despertamento é gradativo, mas em alternância que não para. Certos dons estão em atividades em uns, enquanto em outros dormem. É nesse sentido que não podemos viver sozinhos, pois temos necessidade uns dos outros para a paz de todos. Nunca podemos julgar a ninguém porque tivemos e ainda vamos ter muitas vidas na Terra, para o despertamento completo dos nossos valores. É falta de caridade, de amor, condenar alguém porque esse alguém não aceita os nossos pensamentos. Onde está a liberdade de pensar e sentir que a vida nos deu? Todos buscamos a liberdade, no entanto, não podemos ser livres de Deus, porque sem Ele não podemos viver. Em Paulo, quando falava aos Coríntios, por sua primeira epístola, notamos a diversidade entre as raças. Vejamos o capítulo 1, versículo 22, que assim diz: Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E podemos acrescentar, uns buscam direito, outros o amor, alguns a caridade, outros a paciência, e ainda outros lutam para conquistar a santidade. E é nessa corrida que buscamos e encontramos a perfeição no passar dos erros, porque a vida nos entregará a felicidade somente nos caminhos da perfeição espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos essa frase luminar: fora da caridade não há salvação. Quem falta com ela, como pode se libertar dos entulhos que lhe pesam na consciência? Somente ficamos livres dos fardos pesados e do jugo que nos incomoda obedecendo às leis de Deus, andando dentro delas. Aí é que a paz nasce em nós e por nós. Seja quem for, respeitemos sua liberdade de pensar. Não é com isso que vamos nos esquecer de dar exemplos dignificantes. O exemplo no bem é a voz de Deus pelos nossos recursos de amor.
Os pensamentos e a própria vida consciencial estão no silêncio, para serem ouvidos pelo seu portador, e ele mesmo deve tirar as suas deduções para o que lhe cabe viver. A doutrina espírita não veio ao mundo revelar todas as leis de Deus, mas dar continuidade à revelação, que é gradativa, de acordo com o crescimento das criaturas. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 840. Reprimir os atos. É um dever da sociedade organizada reprimir os atos que a possam perturbar. Existem crenças que manifestam publicamente conceitos capazes de confundir e desorientar pessoas, e mesmo estimular certos vícios em alguns dos que lhes seguem as orientações. É para tanto que a sociedade tem a força orientada para reprimir qualquer quisto que lhe venha trazer embaraços e desarmonia. No entanto, a crença íntima que os dirigentes têm, elas se conservam intactas em amadurecimento, para se transformarem naquilo que seja a vontade do Criador. Na intimidade da alma, somente Deus pode intervir, usando a própria alma, objetivando a transformação espiritual. É com o objetivo de manter a ordem na ação das criaturas que as nações do mundo mantêm organizações oficiais. Porém, por dentro, somente o tempo, que não deixa de ser as mãos de Deus, pode ter acesso na educação dos povos. O dever do governo estabelecido é reprimir os atos das crenças que prejudicam a sociedade. Porém, o mundo interno de cada crente é inacessível a qualquer ser que deseja investir no seu terreno íntimo. É a área reservada a ele e a Deus. É por isso que não devemos julgar os outros no seu comportamento, fazendo-o somente quando esse comportamento possa prejudicar os outros. Mesmo assim, existem departamentos que cuidam dessas modalidades e os podem reprimir, não a intimidade, mas os atos. Compreendamos, pois, a necessidade de tolerância entre os instrutores da humanidade para com os seus seguidores e os que não aceitam corretivos para o seu aprimoramento espiritual. Estes, algum dia, aceitarão o Evangelho e passarão a caminhar com o Cristo no coração e descobrir Deus na consciência. Vamos buscar em Paulo, novamente, alguns traços de entendimento que possam estabelecer em nós, e para com os outros, a paz. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Romanos 14:15. Não temos o direito de impedir os sentimentos de quem quer que seja. A vida do próximo é dele, as suas contas, ele terá de acertar com Deus e com mais ninguém. Os compromissos assumidos são de responsabilidade daquele que os fez. Os nossos irmãos têm, por vezes, compromissos de que já não precisamos mais. Assim, não devemos julgá-los porque são diferentes dos nossos. Reprimir os atos, quando estamos sendo instrumento da lei da terra, sem violentar a intimidade, é certo, mas nunca passar disso, para que não nos aconteçam coisas piores. A liberdade de pensar é divina, e nela não devemos nos intrometer. Se queremos ajudar aos que se encontram na retaguarda, vivamos uma vida da nobreza, acompanhando Jesus, que essa força do bom exemplo, em silêncio faz muita coisa em favor dos que precisam de conselhos. Deus inspira a todos a seguirem o caminho que lhes garante a paz de consciência, porque somente Ele conhece e sabe ativá-la. Pedimos a Deus e a Jesus que nos ajudem a compreender melhor todas as suas leis, principalmente as mais visíveis para nós. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 841, para respeitar. Nunca aconselhamos a violência, para impedir que se propaguem certas ideias. A brandura é sempre o melhor caminho. Quando falamos em energia, não queremos dizer que se deve oprimir pela força os pensamentos e mesmo fatos que possam contaminar a massa humana. O homem que ama, a pessoa branda na sua vida, a alma honesta no seu viver com seriedade, o ser humano que procura sempre a verdade, nunca encontram dificuldades para ensinar, e quem os ouve acata seus pensamentos educativos. Podemos respeitar as criaturas e,
no entanto, divergir delas no modo pelo qual pensam e fazem, sem que a prepotência e o orgulho possam nos afetar. Ninguém é senhor de toda a verdade. A vida, com todos os ensinamentos de Deus, se divide ao infinito, para instruir as criaturas. Não fiquemos pensando que somente nós possuímos os direitos e a verdade do Senhor, por pertencermos a uma religião. Todas as religiões se modificam com o tempo e a força do progresso, bem assim os livros em que elas alicerçam seus conceitos. Tudo muda com a força do tempo, somente Deus e suas leis são soberanamente eternos e perfeitos. Tudo o mais obedece à transitoriedade, como se vê em todos os ângulos da criação. Quando se trata de liberdade, é certo que não devemos tolher os outros ao propagarem suas crenças, desde que elas não firam a moral da sociedade. Quando isso acontecer, essa mesma sociedade tem seus meios de defesa. Uma religião combater a outra pois mostra de que já se encontra fraca e tem medo de desaparecer. Se ela teme, não está com a verdade, porque a verdade não precisa de defesa dos homens. Se se trata das coisas espirituais, como combater com a força, violentando o modo pelo qual os outros passaram a viver? Se tememos, não confiamos naquele cuja doutrina propagamos. Se todas as religiões afirmam que Deus é o Supremo Senhor de toda a vida, de toda a criação, Ele se encontra à frente de todos os acontecimentos. Quando Ele deixa algo acontecer, por que vamos querer impedir que aconteça? Andemos nas linhas do amor, que esse amor nos defenderá e fortalecerá no bem onde quer que seja. Vejamos o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, de sua carta. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Porque nós, minúsculos seres, queremos ou vamos querer impedir os pensamentos alheios aos nossos. Interferir nos sentimentos do próximo é a área em que não nos é permitido penetrar. Gostaríamos que os outros intervissem nas nossas ideias. Então, não façamos aos outros o que não desejamos que eles nos façam. Se somos todos iguais, a justiça nos policia todos os segundos e registra o que fazemos, para depois recebermos o mesmo em troca. Nem mesmo o bem e a caridade que o amor puro impulsiona, devem ser impostos. Estas virtudes, por si mesmas crescem, por serem abençoadas por Deus, quando criou o amor e achou bom que se irradiasse em toda a sua criação, dividindo-se em variadas leis que sustentam e garantem a vida. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 842, a boa e verdadeira doutrina. Para que possamos reconhecer uma doutrina como boa, basta verificarmos seus preceitos e os seus componentes. Aquela doutrina, ou mesmo filosofia espiritualista, cujos profitentes amarem mais, essa doutrina é respeitável e será colocada como fonte de fraternidade. Os filhos de Deus se unem por sentimentos dotados da verdade e de paz. Poderemos reconhecer os verdadeiros discípulos de Jesus por muitos se amarem. A religião, no entanto, que gasta o seu tempo precioso em combater outras religiões, que persegue e calunia outras crenças, essa religião é, pelo seu caráter, perniciosa, e se encontra afastada do Evangelho de Jesus. Não queremos dizer que a religião espírita é a melhor. Os espíritos benfeitores da humanidade, quando escreveram que fora da caridade não há salvação, dão prova de que eles mesmos não estavam escolhendo religião, mas sinceridade de ação. O que é caridade? É amor. Portanto, fora dessa virtude não há salvação, porque Deus criou o amor, para depois criar tudo o que existe que possamos conceber. O único sinal pelo qual podemos reconhecer se uma doutrina é boa e verdadeira, é aquela que ensina a amar mais a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Melhor seria dizer, amar a Deus em todas as coisas, por ser Deus tudo para nós, seres criados por Ele por amor. E se queremos sentir Deus mais de perto,
Paulo nos ensina, falando aos Romanos, no capítulo 13, versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em pudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes. É por esses meios que vamos reconhecendo o verdadeiro crente, aquele que não precisa que se lhe faça imposição para ter uma vida reta. Ele mesmo descobre o seu caminho, vendo e sentindo que deve mudar os seus pensamentos para melhor, do modo pelo qual Jesus nos ensinou. O homem de bem do futuro vai pensar e vai falar e escrever o que fala, sem nenhuma restrição, por estar integrado na verdade e no amor. Toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, ela não é boa. Os espíritos da discórdia e da má-fé ali estão, inspirando seus dirigentes. Se eles pretendem defender a verdade da qual se acham dotados, essa verdade é falsa, porque Deus é a verdade e não precisa de defesa humana. Basta que os que pensam estar com a verdade, vivam em silêncio, que ela se irradia em todas as direções, acendendo luzes e deixando o amor, em suas múltiplas formas do bem. As religiões que desejarem melhorar, devem entender que Deus não é carrasco. Ele espera que todos compreendam, mudando suas normas de viver. É somente se concentrarem nestas palavras com interesse. Deus é amor. Se Ele é amor, como nos falou João, o evangelista, o que devemos fazer? Amar permanentemente em todas as direções da vida. Todo aquele que queira se levantar contra Deus, já deixou de viver, porque a vida é Deus. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 843, Livre-arbítrio. O homem tem liberdade de pensar e de operar, contudo, nas suas obras pode ser obstado pelas leis humanas, se o que fizer for contra as regras da sociedade. No modo pelo qual pensa, todavia, ele tem plena liberdade, porque nessa equação divina somente ele e Deus se unem, compartilhando do segredo de pensar e sentir a vida. O livre-arbítrio é, pois, uma disposição de semear. Os pensamentos são sementes formadas no campo sagrado da alma, porém, ela é obrigada a colher seus frutos. A doutrina espírita, inspirada no Cristo de Deus, veio ensinar os homens como escolher o que plantam na lavoura do mundo e das criaturas. É nessa escolha que a vida pode nos surgir cheia de esperança. Se o homem não conseguiu ainda limpar seus pensamentos dos contrários da caridade, deve esforçar-se mais um pouco, passando a orar com mais fé, porque ninguém pode livrá-lo do mal, a não ser ele mesmo. Se ontem os seus pensamentos estavam desgovernados, não obedecendo à sua vontade, que se esforce de novo, descondicionando seu mundo mental de velhos acordos com o mal, e esforçando-se no novo plantio, que a terra é boa e dadivosa, disse Caminha ao escrever ao rei de Portugal. Ele falava da terra física, e nós, o acompanhando, mostramos a terra espiritual, as mentes dos nossos irmãos em Jesus, nas quais existem terras boas e dadivosas. Em se plantando nelas, tudo dá e corresponde aos nossos sentimentos. Sabendo disso, vamos escolher sementes de primeira qualidade, para que os frutos sejam de primeira ordem. A natureza não falha e nos devolve o que lhe damos. Temos o livre-arbítrio, apenas ele desaparece ante a paternidade divina, porque somente fazemos o que a nossa evolução comporta fazer. Convém anotarmos urgentemente, que subimos sempre na gradação que a suportamos subir. É a lei agindo com a proporção de cada ser. Caminhemos para uma liberdade maior, porque Deus quer que sejamos mais livres. Vamos ver em Lucas, no capítulo 4, versículo 39, esta referência. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, esta a deixou e ela, levantando-se, passou a servi-los. Se temos o Cristo dentro de nós, ele vai nos ajudar a repreender a febre dos maus pensamentos que criamos por ignorância, e esses, sendo da mesma massa divina, passarão a nos servir, à luz do Evangelho,
Porque nada se perde no grande movimento da vida. A matéria que vem a nós como força divina e que vai nos servir para pensar, recebe na sua sensibilidade nossos sentimentos e grava na sua estrutura nossos ideais. Aí, somos responsáveis por essas sementes, colhendo mais tarde seus frutos. É o livre-arbítrio que nos faz entrar nessa escola, cujo aprendizado nos leva a conhecer a verdade mais depressa. A liberdade dos nossos atos é vigiada, no aprimoramento espiritual. O que mais nos alegra é que somos filhos de Deus e todos com os mesmos direitos e deveres. Entramos na vida por vários caminhos e podemos escolher as diretrizes que nos convierem. Porém, o ponto final da chegada é um só: Deus, pelos canais do amor e da sabedoria. Aconselhamos a todos os seres humanos de todas as classes e dimensões que aprendam a orar, pois é através da oração que a luz de Deus nos visita com acentuada força de transformação espiritual. Com ela, seremos obedientes a Deus e vamos ficar livres do mal. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 844, Liberdade de agir. O espírito, quando volta ao corpo pelo processo da reencarnação, a princípio é tolhido na sua liberdade, por estar inseguro no seu instrumento de carne, mas, o tempo leva-lo a, pelo crescimento do corpo, a certa liberdade, desde quando não lhe sejam impostas certas provações ou expiação, quando o seu karma lhe cobra dos seus atos do passado. É preciso adquirir as condições para que ele possa chegar a uma liberdade mais acentuada, porém, quando a tem, essa liberdade vai chegando com o crescimento e ao se tornar adulto, é livre para pensar e fazer o que achar mais conveniente dentro da vida. Os atos e pensamentos estão sempre no nível que a idade do espírito reclama, e quando chega ao máximo, ao estado de adulto, passa a responder diretamente pelos seus atos, de modo a ter liberdade plena de pensar o que por vezes condicionou nesta vida e em outras, em épocas diferentes. Eis a liberdade de agir, onde quer que se deseje, mas com uma condição imposta por Deus, a de responder pelo que se faz da própria vida. Já falamos, mas tornemos a dizer, que somente não temos livre escolha ante nosso Pai que está nos céus, porque também mora Ele na nossa consciência. Por exemplo, estamos aqui escrevendo pelos canais mediúnicos. Se quisermos, poderemos deixar de escrever, mas outro tomará o nosso lugar. O trabalho não deixará de ser feito, porque Deus o quer. Entretanto, podemos escolher outro serviço, na grande vinha de Deus. Não podemos parar, não temos livre vontade se essa é a vontade do Criador. Mudamos de posições, mas nunca da direção que Deus estabeleceu para todas as criaturas. Todos somos chamados para alguma coisa na vida, entre mentes, os escolhidos são poucos, por ser pela maturidade da alma. Essa é a razão por que alguns não compreendem a linguagem de Jesus e são incapazes de ouvir a sua palavra. Vamos ouvir João, quando ele se refere ao que ouviu do Mestre, conforme anotado no capítulo 8, versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. A vontade de agir no bem, compreender a linguagem do Evangelho e ouvir o Cristo é caso de maturidade espiritual. A liberdade é para todos, mas nem todos estão despertados para usá-la nos caminhos do amor. É verdade que todos somos chamados por Deus para o aprendizado, mas nem todos escolhidos para se iniciarem na escola da verdade como deseja a palavra do Mestre. Mas, temos o tempo como força divina, que prepara a todos pelos processos variados, até nos deixar nos braços de Jesus, capacitados para ouvi-lo e, mais ainda, compreendê-lo na plenitude do seu amor. Na verdade, liberdade de agir, porque agir é plantar, mas somos forçados a colher o que lançamos na leira do mundo, e na lavoura da mente humana. Essa é a lei de justiça. Pela vontade, a escolha é nossa, que é obedecida pela nossa maturidade espiritual.
Nas primeiras fases da vida certamente que escolhemos mal e mal usamos as nossas possibilidades, no dizer dos que não compreendem o trabalho de Deus, porque tudo dá certo nas linhas da programação da luz. O tesouro que Deus colocou na engrenagem da alma vai despertando como que por encanto e transformando-se em faculdades enobrecidas. De posse delas, vamos entender quais os caminhos que deveremos tomar pela força da caridade e do amor.